Amém. Esse é o momento em que queremos ouvir a palavra do Senhor, a pregação, e eu queria pedir aos irmãos que olhassem seus celulares para ver se ele não está no alto. Se estiver, colocar no vibracal para que não possa haver nenhuma desconcentração na hora da pregação. Amém. Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor, a maravilhosa graça de Cristo Jesus seja com todos nós nessa noite. Vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, do verso 12, ao capítulo 4, verso 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 até o capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanham. A palavra do nosso Deus diz assim: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, eis-nos aqui na Tua presença santa, bendita, nesse momento solene de adoração do Teu povo, pecadores, na Tua presença, ó Pai. Mas sabemos que o Senhor nos alcançou, nos deu a justiça de Cristo, e que nos faz aos Teus olhos, ó Pai, sermos acolhidos pela perfeita justiça do mediador, mas ao mesmo tempo, ó Pai, somos imperfeitos também. Ainda tendo o velho homem, a velha natureza, ainda, ó Deus, no nosso dia a dia, tropeçando muitas vezes, pecando, muitas vezes esquecendo da nossa vocação celestial, esquecendo do prêmio, do alvo da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Ó Deus, tem compaixão de nós, a Tua igreja, ó Pai, do Teu povo,
ilumina, esclarece, fala aos nossos corações pela tua palavra. Vem o teu reino aqui neste lugar. Abençoa, Deus, esta igreja local. Abençoa esse tempo de tanta confusão doutrinária. Tropeçamos muitas vezes, até mesmo quando queremos um retorno à Escritura, queremos te servir de modo bíblico e fiel, resgatando a tua palavra, mas muitas vezes tropeçamos, ó Pai, até mesmo em boas doutrinas, porque temos um coração ainda pecaminoso, corrupto. Tem misericórdia, ó Pai, tira todo engano, todo engodo, e nos esclarece a tua vontade, ó Pai, para a tua igreja. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós já consideramos aqui nas exposições, aqui que estamos caminhando aqui nesta carta de Paulo aos Filipenses, e nós vimos na sessão anterior que Paulo decidiu perder tudo para conseguir a Cristo. E nós já vimos que essas coisas que Paulo diz considerar perda, veja no verso 7 da sessão anterior, que já consideramos, ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Então, até mesmo coisas boas, a sua fé judaica, tantas coisas boas, a sua justiça própria aos olhos do mundo, que na verdade não é uma verdadeira justiça aos olhos de Deus. Então, tudo isso, irmãos, Paulo abandonou quando seus olhos foram abertos na conversão, na estrada de Damasco, quando o Senhor lhe revelou, se revelou a ele. Então, tudo aquilo que lhe era valioso e caro, tudo aquilo, agora, diante dos seus olhos, são como uma montanha de refúgio, como um esterco. Não vale nada. Tudo Paulo considerou perda por causa de Cristo. Isso considerei perda por causa de Cristo. Verso 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Coisas que já vimos, coisas, algumas delas até mesmo lícitas. E então nós vemos aqui na nossa sessão que Paulo, então, sendo alcançado pela graça de Deus, ele vai dizer no verso 12, não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição, mas na parte B do versículo final ele diz: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo foi conquistado por Cristo Jesus, ele foi alcançado pela graça, para que abandonasse a sua justiça própria. E então, sendo alcançado por Cristo Jesus, ele diz que ele prossegue para conquistar aquilo para o qual ele já foi alcançado. Sendo um eleito de Deus, Cristo tendo se revelado a ele, o vocacionado para a salvação em Cristo Jesus, e no caso de Paulo, também para o apostolado, ele prossegue, ele diz, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. E com a atitude humilde, no começo do verso 12, ele diz, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Meus irmãos, se tem um santo, um crente, que buscava imitar a Cristo com todo o zelo, era Paulo. E ele diz, não que eu já tenha obtido, alcançado a perfeição. E aqui nós vemos no que consiste a vida cristã. Qual é o chamado, a vocação? Para o que Deus nos chama? Para a perfeição. E muitas vezes nos deixamos dissuadir
deste alto propósito, pelo desprezo do mundo. É claro que essa perfeição não é nesta vida. Então, a vida cristã é um chamado para alcançar essa perfeição, que só é alcançada em Cristo, não é por obras. Pela obra da graça, pela obra da salvação, só é completa na glória, no céu. Mas, irmãos, o nosso texto aqui, ele vai nos mostrar uma bela ilustração de que a vida cristã consiste em uma corrida em direção à perfeição. Em direção a Cristo, ao que é perfeito. Quando nos convertemos, então, nós fomos a Cristo, corremos para Cristo, abandonando a nossa justiça própria, agarrando-nos à sua justiça. Mas então, tendo recebido a salvação, continuamos correndo em direção ao alvo. Então, há um sentido em que o crente é perfeito em Cristo, porque ele recebe a justiça de Cristo, e há um sentido em que ele não é perfeito ainda nessa vida, mas ele deseja a perfeição. Então o crente recebe uma justiça imputada, perfeita, que lhe faz abandonar toda a sua justiça própria. Deus nos vê perfeitos por causa de Cristo. Mas quando Deus nos escolheu na eternidade, Ele escolheu um número de pecadores. Qual era o propósito, irmãos, de Deus na salvação? Qual é o alvo da salvação? Porque Deus nos elegeu. O propósito da salvação, irmãos, é renovar a imagem de Deus em nós. Perdida na queda, nos refazer a imagem de Jesus Cristo. E para o cumprimento desse propósito, Deus tem um propósito. Para cumprir esse propósito, há meios que são necessários. Quando você quer algo, quando você tem um plano, você precisa, diante desse plano, verificar os meios para a concretização do plano. Então, o propósito eterno de Deus, da eleição, é nos salvar. E o propósito dessa salvação é nos redimir do pecado, é nos renovar a imagem de Cristo. E para isso ser cumprido, Cristo precisou vir à terra, a essa terra. E viver uma vida santa, a justiça perfeita, justiça passiva, ativa, como os teólogos dizem. E então, essa é a base da salvação, mas não encerra aí. É necessário que essa salvação seja aplicada aos nossos corações pela obra do Espírito, renovando o nosso coração pelo lavar regenerador da palavra, nos colocando num estado de graça, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne, nos dando o Espírito Santo. Então é necessário que o pecador corra para Cristo para ser salvo, mas ao ser colocado num estado de graça, essa corrida não acabou, porque agora ele irá correr em direção à sua meta final, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus nos escolheu para esse fim, e Ele quer que trilhemos os meios que conduzem ao fim. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha. Temos que ir a Cristo e, indo a Cristo, nos submeter aos seus meios de salvação, os meios de graça. Se Deus diz que a salvação é pela loucura da pregação, nós vamos buscar ouvir a pregação. Se Deus diz que esse é um meio de graça, a leitura das Escrituras, nós vamos nos submeter aos meios de Deus. Se é negar-nos a nós mesmos, se é tomar a cruz, se é prosseguir na carreira, no bom combate, se é perseverando em meio às dificuldades, sendo perseguidos por causa do Evangelho. Se esse é o meio, e se queremos o fim, que é a salvação, se estamos certos da nossa vocação, nós, irmãos, precisamos trilhar os meios que conduzem ao fim.
Quando alguém tem um objetivo na mente, você já parou para pensar? A gente quer tanta coisa hoje, a cultura, né? O materialismo, o consumismo, e tantas coisas são colocadas dentro do coração ali, desejos e propósitos e sonhos são alimentados no coração. E quando alguém quer realmente alguma coisa, como é que sabemos se essa pessoa realmente quer? Verdadeiramente ela quer cumprir esse desígnio, esse propósito. Se realmente alguém quer algo, e se é consciente realmente do que quer, e dos meios para alcançar este propósito, ele irá se esforçar. Ele irá se esforçar, como nós vemos no caso dos atletas, dos competidores, daqueles que se envolvem nos esportes. Aí, no caso, a figura aqui no nosso texto é a figura de uma corrida. A vida cristã é como uma espécie de corrida, de carreira que nos está proposta. E esse é um tema que se encontra em várias partes do Novo Testamento, como veremos também na carta aos Hebreus, no capítulo 12, de 1 a 3. Nós vemos ali em Hebreus uma ilustração da vida cristã como uma espécie de corrida em um estádio olímpico. Essa é a figura que havia ali naquela época já, aqueles Jogos Olímpicos. Aqueles que se envolviam nos jogos e eles tinham que se submeter às regras daqueles jogos. Eles tinham que cumprir a disciplina, a autonegação, a preparação, se submeter ali às regras, os critérios. E ali o autor aos Hebreus, ele vai dizer: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, a ideia de um estádio, Cristo, o nosso precursor, os anjos, os eleitos que já estão com Cristo ali, como que naquela arquibancada, nesta ilustração, nesta figura, o autor diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, nos desembaraçando do peso, do pecado. E, inclusive, como é comum nos esportes até hoje, mas naquela época ainda mais, as pessoas se despiam até mesmo. Algo totalmente imodesto, mas era assim ali na cultura pagã. E então eles faziam isso para então se desembaraçar, lembrando que as vestes ali naquela época eram vestes com muito pano, e eles precisavam, de fato, nesse propósito ali das regras do jogo, se desembaraçar e correr. E o autor diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Então, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Então, Cristo tinha um propósito. O Senhor Jesus tinha um alvo. E em troca da alegria que lhe estava proposta, a salvação dos eleitos, a nossa salvação, ele suportou a cruz. Ele se submeteu, ele orou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas era a vontade de Deus que ele tomasse aquele cálice, e ele se submeteu a Deus, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Obteve o prêmio. Ele conquistou o prêmio. Ele é o nosso precursor, aquele para o qual devemos olhar. Ele venceu toda a oposição, o escárnio. Ele continuou perseverantemente prosseguindo, conquistando a vitória em nosso lugar, e agora ele nos alista para que nós também corramos essa carreira. E então, irmãos, mesmo pensando numa espécie de maratona, que é um tipo de corrida sem obstáculos, né?
ali, pelo menos obstáculos físicos no meio ali, mas mesmo assim, há muitos desafios, há muita resistência em prol da autodisciplina por parte de um atleta e circunstâncias externas em meio ao seu progresso. Então é essa figura que nós vemos aqui no nosso texto, é a mesma figura que Paulo está dizendo que ele prossegue para conquistar aquilo para o qual também foi alcançado. A ideia de um corredor, de um atleta. Meus irmãos, então essa é a vocação cristã. Esse é o chamado de Deus para nós cristãos. E pode haver muito equívoco no nosso coração sobre esse santo propósito de Deus na nossa santificação. E então, nesta seção das Escrituras, Paulo, ele é um instrumento do Senhor para nos mostrar qual é o sentimento que nós devemos ter diante da nossa vocação. Qual é o sentimento? E nós vemos a humildade de Paulo, né? Nós vemos o desejo de Paulo. Nós vemos lá na sessão anterior, no final do verso 8 até o 11, depois ele dizer que considera tudo como perda, né? Ele diz, por amor do qual, de Cristo, perdi todas as coisas, as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aí veja o propósito dele, no verso 9. O propósito dele era ser achado nele, não tendo justiça própria. Esse é o propósito de Paulo, ser achado em Cristo, estar em Cristo. Não ter justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Aí vem, para o conhecer, conhecimento experimental, experimentar de Cristo. Isso que Paulo queria, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então ele queria o fim, mas ele também abraçou os meios. O propósito de Paulo era qual? Conhecer a Cristo, o poder da ressurreição. Então Paulo não ficaria satisfeito, irmãos. Enquanto ele não tivesse plenamente o conhecimento de Cristo, a experiência, enquanto ele não ressurgir dos mortos. E ele diz no verso 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. E aí alguém pode dizer, pastor, mas... E aí Paulo vai dizer que não recebeu ainda. Nós sabemos, irmãos, que Paulo é apóstolo, instrumento da revelação. Ele foi instrumento de Deus para nos revelar esse santo propósito de Deus da eleição. E como é que Paulo no verso 12 diz, não que eu já tenha recebido? Como é que um crente genuíno em Cristo Jesus, um regenerado, um salvo, um eleito, pode dizer que não recebeu ainda? Paulo diz lá em Efésios que já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, irmãos, há um sentido em que nós já recebemos, mas há um sentido em que essa salvação ainda não se concretizou. Esse é o propósito final. Há um sentido em que já recebemos, mas há um meio, um caminho a ser trilhado. Então, nós ainda não ressuscitamos. E logo, nós ainda não somos perfeitos. E não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Então, em que ponto Paulo está quando ele escreve aqui? Na carne ainda. Lutando contra o velho homem. Então, irmãos, nós vemos esta humildade e esse entendimento de Paulo, que mesmo ele sendo um eleito, mesmo a salvação sendo uma obra soberana do Senhor, ele precisa prosseguir para aquilo para o qual ele também já foi conquistado em Cristo Jesus. Então, enquanto a corrida está em curso,
enquanto ela não chega ao fim, não é momento ainda de descansar, de olhar para trás. Não é assim que se consegue um prêmio. Imagine um corredor que ele já ganhou, já acabou a corrida, já ganhei. Está garantida a vitória. Qual a atitude que esse corredor irá ter diante desta corrida? Ele será tentado a relaxar. Então, irmãos, o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui é que enquanto estamos na carne, por mais santidade que você já tenha alcançado, é o caso do apóstolo Paulo, por mais santo que você já seja aqui nesta terra, aqui nesta vida, você precisa prosseguir. Nós precisamos prosseguir e sabendo que esta perfeição jamais será alcançada nessa vida. Tem várias heresias na história da igreja que propõem uma espécie de perfeccionismo, né? Uma experiência, a pessoa vai buscar ali uma experiência e ela vai ficar perfeita. Ou então, também, apontando para as nossas próprias tentações e erros. Não, já sou eleito, então estou garantido, não preciso mais buscar a santificação, usar os meios de graça, buscar o aperfeiçoamento. E muitas vezes podemos, então, também, como pessoas que creem na eleição, ter, então, a nossa carreira interrompida ou atrapalhada por ideias equivocadas, que não procedem da palavra de Deus, sobre a que Deus nos chama, qual o propósito da nossa vocação. Então, Paulo, irmãos, ele nos mostra aí como um modelo de um seguidor de Cristo. O modelo maior é Cristo, mas Paulo é um imitador de Cristo. Ele diz no verso 17, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, como um modelo bíblico de um crente fiel, não perfeito. E ele mesmo está dizendo aí, não obti a perfeição ainda, mas ele é um modelo daquele que está seguindo a Cristo, que prossegue para conquistar aquilo para o qual foi alcançado. E esse, irmãos, é um pensamento de atleta. Essa ideia da corrida. Humildade, pensamento no alvo, a mente focada no alvo, no prêmio. Muitas vezes esquecemos do prêmio, ou então não sabemos qual é o prêmio, não sabemos, será que queremos mesmo o prêmio? E aí nós vemos uma atitude de firme resolução no coração. Não é um voto aqui. Paulo, nós temos estudado aí a questão dos votos, né? Vimos aí essa semana com os jovens aí. Nós vemos que não é um voto, mas ele está resolvido. Ele está resolvido, uma firme resolução. Ele vai prosseguir para o alvo. Nada vai impedi-lo. Ele não vai olhar para trás. Ele não vai descansar até a plena execução do seu santo propósito. Não importa os obstáculos. Não importa os obstáculos. Prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui alcançado. Irmãos, à medida que corremos a nossa carreira cristã, o pecado, o mundo, oferecem resistência. Colocam empecilhos ao nosso caminho. Tanto que lá em Hebreus, ele fala, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que nos assedia. Então, é como que Satanás estivesse jogando obstáculos, empecilhos no nosso caminho, armadilhas, distrações, o mundo. Então você está correndo, mas o mundanismo, o amor ao mundo, o secularismo, é como a mulher de Ló, que Deus ia destruir a cidade ali, a cidade iria ser destruída, Sodoma. Deus manda os anjos ali.
com muita dificuldade, os anjos apertam com Ló. E ele diz, corra para aquela cidade lá, pequena. Ele diz, não, eu tenho medo, deixa eu ir lá para aquelas montanhas. Ele, corra. Mas primeiro ele vai para a cidade, para aquela pequena cidade. E a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Então Satanás, o mundo, vai tentar nos tirar a nossa atenção, tirar os nossos olhos de Cristo Jesus, ou então nos fazer estancar nessa corrida, parar ou ir mais lento. Mas nós, irmãos que somos crentes, já temos uma vocação. Nós temos um alvo final. Talvez você já tenha tido ou ainda tem vários propósitos na sua vida. Propósitos terrenos, coisas que você deseja. Talvez alguns desses propósitos, por amor a Jesus Cristo e ao reino de Deus, talvez um dia talvez você desista desses propósitos. Mas esse é o nosso alvo maior e permanente, Cristo Jesus. E talvez, em prol desse propósito, Deus nos fará desistir de muitos alvos secundários. Coisas, às vezes, que nem são pecado, mas que nos embaraçam. E então, irmãos, nós que somos crentes, nós temos um grande alvo diante de nós. E nós precisamos correr. Será que sabemos o que queremos realmente? Então, não se corre uma corrida olhando para trás. Não se corre uma corrida olhando para trás, é daqui para frente. É o que Paulo vai dizer aí, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos um alvo. Então, irmãos, nós não podemos ficar olhando para trás. Pastor, mas no passado eu fiz tanta coisa para Deus. Quando eu era novo convertido. Nos primeiros anos da minha caminhada. E aí muita gente só vive do passado olhando para trás. Então, pecados passados. Não, pastor, mas... E fica olhando para as quedas e muitas vezes se mantém ali olhando para trás. Superstições passadas, erros, escorregões. Meus irmãos, nós devemos olhar para Cristo, nos arrepender, claro, quando caímos. Não devemos nos fixar nem nas grandes coisas que fizemos no passado, nem nesses erros e nos concentrar tanto nessas coisas. Essas coisas têm uma importância, Deus usa essas coisas para nos aperfeiçoar, para nos fazer mais humildes. Mas enquanto estamos aqui, nós devemos olhar para frente, seguir para o alvo, precisamos correr. Então, cristão, corra a carreira que lhe está proposta, não olhe para trás. Vivemos muitas vezes, então, olhando para trás. Esse é o processo de santificação. Esta é a carreira. Ninguém vai ser santificado olhando só para trás. Você tem que florescer onde Deus lhe colocar hoje. Você tem que ser santo, ser santificado, ser aprimorado, aperfeiçoado, olhando para Cristo, olhando para frente, onde Deus lhe colocar. É assim que Deus, irmãos, trabalha conosco. Essas dificuldades de hoje é Deus que está enviando. Os problemas de hoje, as circunstâncias de hoje. Tem um propósito, Deus tem um propósito nessas coisas. Então, é assim que essa é a atitude esperada daquele que deseja desenvolver a sua salvação.
Veja o verso 15 aí, que Paulo diz. Todos, pois, que somos perfeitos, veja, ninguém é perfeito, mas ele diz agora os que são perfeitos, né? Ninguém tem a perfeição nessa vida, mas ele diz, todos que somos perfeitos temos esse sentimento, humildade, continuar prosseguindo, saber que ainda não alcançou. Todos, Paulo diz, todos devemos ter esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, Paulo está dizendo, como apóstolo, como modelo autorizado de imitador de Cristo, como um servo de Cristo Jesus, que este é o sentimento correto. Se alguém pensa diferente, ele está dizendo, Deus vos esclarecerá. E há muitos equívocos sobre isso. Como eu disse, muitas vezes no nosso meio reformado, há eleição, soberania de Deus, decretos de Deus. E muitas vezes isso é usado de modo carnal para uma vida negligente. Muitas vezes colocando até na conta de Deus, né, as negligências, as nossas negligências e pecados, não assumindo a nossa responsabilidade. Então, irmãos, a atitude a qual Deus nos chama é prosseguir para o alvo. Esse é o pensamento. O cristão é perfeito e imperfeito. Ele é perfeito em Cristo, mas imperfeito nessa vida. Ele precisa continuar sempre. E muitos, irmãos, têm dificuldade de entender essa relação da eleição com a responsabilidade humana, a santificação, onde há uma agência, Deus está agindo, mas há uma agência dos salvos, dos santos. Muitos não entendem qual é o alvo, qual é a soberana vocação em Cristo Jesus. Que é sermos iguais a Cristo, não é continuarmos vivendo uma vida de pecado. Então devemos desejar mais e mais a perfeição. Então esse é o alvo, esse é o modelo, e haviam pessoas pensando diferentes na igreja. Mas Paulo diz, Deus vos esclarecerá. Deus nos esclarecerá, irmãos. Se cremos, que Deus, por graça, nos salvou, nos deu o Espírito. Se alguém tem erros nessas questões, que Deus o esclareça. E que tenhamos unidade nesse propósito. De sermos santos, de entendermos que Deus nos chama à perfeição. Que não é completa nessa vida, não nos envergonhemos da nossa vocação. De entendermos o que é o padrão de Deus, a lei de Deus, a santidade de Deus. Então o erro doutrinário conduz a uma vida carnal e terrena. E em meio a essa exortação, veja que do verso 18 em diante, ele diz, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses? Justamente os comentaristas, pelo menos Kistemarker, ele entende que são os libertinos. Pessoas que usavam a graça para desculpa para uma vida libertina. É tanto que Paulo vai dizer, e o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Não estavam fora da igreja, era dentro da igreja. Talvez até pregando, mas qual era a intenção? Vantagens terrenas, lucro terreno. Só se preocupam com as coisas terrenas.
Então, irmãos, veja que Paulo, ele combate veementemente essa atitude desses libertinos. Ele diz, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, devemos olhar para Cristo, ver nesse modelo de Paulo, de humildade, de não se considerar já perfeito e acabado. Vemos nesse modelo um modelo de santificação. E é interessante Deus nos ter dado Paulo, porque Jesus, sendo perfeito Deus homem, ele não tinha pecado e uma natureza pecaminosa, e ele era santo por natureza. Ele resistia às tentações externas. Mas nós temos em Paulo, então, alguém que, por mais perfeito que já fosse, ainda tinha imperfeições e que tinha que prosseguir para o alvo, para o aperfeiçoamento. E aí, irmãos, nós devemos ter em mente o prêmio. E aí, é interessante esse capítulo. E nós vemos aí no verso 21, e nós devemos meditar nessa passagem. E nós temos aí, de algum modo, o prêmio aí sendo descrito, pelo menos uma porção importante dele. Veja no verso 21 a promessa, a nossa santa esperança, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meus irmãos, não seremos só espíritos na eternidade. Muitas pessoas têm uma imagem do estado eterno do céu, que serão só espíritos ali, na presença de Deus, uma vida só espiritual, uma existência apenas espiritual. Claro que quando alguém morre antes da volta de Cristo, há uma separação do espírito do corpo, e aquele espírito vai para um estado intermediário, ele não fica inconsciente, não fica vagando por aí. Ele vai ali para um estado intermediário, para o seio de Abraão, ou estou falando dos eleitos, os réprobos, para o Hades. E aí, quando Cristo voltar, no tempo devido, esse espírito que não morre, que é eterno, ele irá voltar para o corpo, mas agora um corpo glorificado. Como Paulo diz aí, transformará o nosso corpo de humilhação. Esse corpo que você tem agora aí é um corpo de humilhação, caído, depravado, nas suas faculdades, cheio de fraquezas, consequências da queda. Um corpo de humilhação. Então, irmãos, o alvo de Paulo era conhecer a Cristo. O alvo de Paulo era conhecer o poder da ressurreição. E nós devemos ter esse alvo e prosseguir. E ter isso em mente. Esse é o nosso grande alvo. Ter a Cristo, experimentar essa ressurreição no dia de Cristo, não sermos envergonhados, porque os ímpios receberão um corpo de vergonha para a destruição eterna. Mesmo que não creiam em Deus, hoje terão que se confrontar com a realidade de Deus e terão que retornar a um corpo de vergonha para a destruição eterna. Mas nós, irmãos, esperamos o recebimento de um corpo de glória, semelhante ao corpo de Cristo. Semelhante ao corpo de Cristo. Adaptado a essa existência eterna, perfeito. Como alguém já disse, não será um corpo de um bebê, de uma criança, e nem de um idoso, mas um corpo plenamente maduro, e um corpo plenamente adaptado a essa condição. Então, será que quando atendemos a nossa vocação, quando
quando atendemos o chamado de Deus para sermos cristãos, será que era isso que estávamos... Será que entendemos a vocação de Deus para nós? Nos salvar do pecado, nos fazer perfeitos, nos dar a vida eterna, essa ressurreição. Então, nós teremos um corpo semelhante ao do Senhor. Não sabemos exatamente como é, mas é um corpo. Ele mostrou ali as chagas, né, para os seus apóstolos, especialmente Tomé, que não creu, né, de primeira. Ele mostrou um corpo. Ele se alimentou. Então, esse é o prêmio, irmãos. Ou pelo menos parte desse prêmio. O principal é Cristo. É termos a Cristo. E a pergunta é, será que queremos mesmo isso? Será que as pessoas, quando estão indo às igrejas aí, será que elas querem mesmo santidade, perfeição? Por natureza não querem, irmãos. Se Deus não regenerar, não é isso que o homem quer. Então nós precisamos avaliar nossa fé. O que é que nos atraiu ao cristianismo? Será que são coisas terrenas? Muitas vezes nós falamos das igrejas que têm essa teologia da prosperidade, mas nós devemos fazer esse autoexame. Será que de fato queremos a santidade, amamos a santidade, as coisas santas? A palavra de Deus, o culto, uma vida santa de fato, de disciplina, de piedade. Será que queremos essas coisas mesmo? Ou apenas uma religião ali para estar num compartimento da nossa vida e viver então a minha vida terrena, carnal no resto? Então, irmãos, nós cristãos, nós estamos engajados nessa corrida. Se alguém não quer Cristo, a perfeição, a santidade, possivelmente não está listado nessa corrida. Talvez não entendeu o Evangelho. Mas nós que cremos, que entendemos qual foi a nossa vocação, nós temos que estar engajados nessa corrida. O pecado vai nos assediar. O mundo, Satanás. Hoje, o mal tem se agigantado. As tentações, né, o mundanismo, o secularismo, tudo isso tem se agigantado. As tentações. Mas, irmãos, nós devemos... A palavra de Deus está aqui hoje para nos lembrar disso. Ela está nas nossas mãos aí, para que nos lembremos disso todos os dias. E devemos nos perguntar, fazer um autoexame. O que tem impedido o nosso progresso? Talvez falsos ensinos, conceitos, isso é perigoso. Um orgulho espiritual, às vezes achamos que entendemos, mas distorcemos talvez as doutrinas, principalmente esses propósitos misteriosos de Deus com relação à eleição, o seu decreto. Mas Deus, irmãos, nos dá aqui nesse texto, esse modelo abençoado do apóstolo Paulo, do imitador de Cristo. Você pode dizer, mas pastor, não existe isso hoje. Você não vê pessoas resolvidas como Paulo a perder tudo. As pessoas vêm para a igreja e elas já colocam um monte de critério. Vou ser da igreja, mas eu tenho que manter isso aqui, eu não vou abrir mão disso. Elas vêm com um monte de critérios para... Elas não querem perder nada. Elas não entendem que este alvo em Cristo Jesus, essa soberana vocação de Cristo Jesus, é como Paulo disse aí, ele perdeu todas as coisas. Então, mesmo que você diga assim, pastor, mas eu não vejo, não há essa santidade, esse padrão não é vivido hoje, mas você tem a palavra de Deus. Você tem aqui esse exemplo inspirado. Então nós devemos pensar o que é que tem nos impedido. Esse pensamento, irmãos, que muitas vezes está no nosso coração e no nosso meio, de
por causa da doutrina da eleição, isso promover uma oposição à ideia da santificação, isso é algo perigoso. Não é bíblico, certo? Se como igreja cometemos esse pecado, devemos nos arrepender, abandoná-lo. Porque os que querem alcançar o prêmio precisam continuar correndo. E qual é o prêmio? Não é uma coroa de louros. Como os atletas ali da antiguidade corriam lá no estádio, o que ganhava uma coroa de louros, né? Não é aquilo ali, um prêmio perecível. Mas nosso prêmio é a imarcessível coroa de glória, a salvação em Cristo Jesus. Então, nada deve interromper o nosso progresso, nos impedir de prosseguir para o alvo. Se Satanás joga tropeços diante de nós, estejamos atentos. Talvez essa corrida, ela seja também muito semelhante àquelas corridas de obstáculos. Tem um monte de obstáculo que as pessoas têm que pular por cima e se jogar por baixo para poder prosseguir. Então, se Satanás joga obstáculos, se tem algo lhe impedindo, você deve, então, desviar, pular. Mas você deve estar resolvido a prosseguir para o alvo. Caiu, levanta. E prossegue de novo para o alvo. Até alcançar a imarcessível coroa de glória. Então nós precisamos verificar. Às vezes são coisas muito particulares que nos afetam, que estão nos impedindo a começar, irmãos, numa doutrina errada, numa falta de doutrina que emana da palavra de Deus, que vem da exposição das Escrituras. Precisamos estar tendo contato com as Escrituras como um todo, textos como esse, que falam da santificação, e nos encorajar à santidade, às boas obras, à piedade, à obediência a Deus. E entender, irmãos, que aquele que verdadeiramente quer o prêmio, que quer a Cristo, ele também tem que querer os meios que levam a Cristo. Não adianta alguém chegar e dizer, eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu. Eu quero que o Senhor seja meu Salvador. Se não quiser se humilhar e receber a Cristo como Senhor, e se submeter à sua palavra, à sua lei, aos seus mandamentos, claro, como salvo, por amor, não adianta. Claro que é Deus que torna a graça eficaz nas nossas vidas, irmãos. Mas nós precisamos entender o seguinte, eu preciso estar resolvido, na medida, claro, que depende de Deus, mas da responsabilidade humana, eu preciso estar resolvido que usarei os meios. A salvação é do Senhor, é Ele que salva, é soberania, é graça. Mas da nossa parte, já salvos especialmente, ao que Paulo diz, prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado. Precisamos usar os meios, crer nos meios bíblicos de graça, nos submeter a eles. Então, não tem como alguém dizer que quer ir para o céu e não quer negar a si mesmo, quer ir para o céu, mas não quer tomar a cruz dia a dia, todo dia. Todo dia, quando você acordar e abrir o olho, ali já é um novo dia que Deus lhe deu, uma nova oportunidade para você se autonegar e tomar a sua cruz naquele dia ali todo. Então, isso, irmãos, é a nossa vocação. Então, se tem algo atrapalhando, nós devemos observar e ser pessoas resolvidas. E aí isso vai transformar a nossa prática, a parte da piedade, que tem a ver com a prática mesmo de deixar de fazer alguma coisa, mexer na nossa rotina, algo do tipo. Então, que corra.
Ah, mas eu já corri, pastor, já sou regenerado, já sou salvo. Você já correu para ser salvo, mas continue correndo para ser santo. E isso, irmãos, até o último dia das nossas vidas. Então, isso é um grande desafio, mas este é o padrão. Este é o padrão. É isso que Paulo diz. Se alguém pensa diferente, Deus lhe esclarecerá. Mas, se você ainda não entende isso, ande de acordo com o que a luz que Deus já lhe deu, mas cada vez mais procure mais luz, mais conhecimento. Então, se você já entendeu, não despreze o irmão que não entendeu ainda. É o que Paulo diz aí, outra aplicação. Ele diz, nós que somos perfeitos temos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, Deus vos esclarecerá. A gente também tem que entender isso, irmãos, que existem etapas, estágios. Então, tudo tem um tempo, um propósito. Então, nós temos que andar de acordo com a luz que Deus nos deu hoje. Então, se você está entendendo, você é responsável de andar de acordo com esta luz. Mas você tem que entender que muita gente é cristão e, por vários motivos, como nós vimos hoje pela manhã, a sua consciência não está informada. Por vários motivos, muita gente está confusa. Mas não deixa de ser servo de Deus, de ser igreja. E nós temos que ter paciência uns com os outros e buscar a unidade. Então, o propósito de Paulo é ganhar aqueles irmãos para que eles tivessem unidade neste propósito. Então, todos nós juntos, olhando para Cristo, correndo para o alvo da soberana vocação, né, e nos desembaraçando de tudo que estiver nos impedindo de caminhar. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, é um desafio a santidade, a santificação é um desafio para nós, e que Deus nos ajude, que Deus nos dê luz, né, nos dê o seu Espírito, e nos dê também nos arrepender, porque pecamos grandemente, né, por falta de conhecimento e por obras também diante do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, vamos orar. Senhor, eis-nos aqui na Tua presença, na adoração, ouvindo a Tua palavra, que nos exorta, mas que também nos mostra essa bendita esperança do prêmio da soberana vocação, de que teremos um corpo perfeito, mas não somente um corpo, ó Pai, uma existência aperfeiçoada, corpo e alma, na Tua presença eternamente, desfrutando apenas de alegrias, de prazeres espirituais. Ó Deus, abençoa o Teu povo, ó Pai, abençoa todos nós, que esse seja o nosso grande alvo e propósito na nossa vida, que alvo nenhum secundário, ó Pai, nos impeça de buscar essa maravilha, essa bênção maravilhosa, esse prêmio grandioso, glorioso em Cristo Jesus. E nos ajuda, ó Pai, a Te glorificar, buscar, ó Deus, essa perfeição, ter como padrão, ó Deus, essa perfeição em Cristo Jesus e reconhecer que onde não somos perfeitos é por conta do nosso pecado e pedir graça ao Senhor e nos desembaraçar do mal e olhar para Cristo Jesus. Abençoa, Pai, santifica o Teu povo. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino, e depois desse hino nós faremos a oração final, em seguida impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Louvemos a Deus. Amém. Fiquemos de pé. Vamos então ao hino de número 368. Despedida.
seu nome, permaneça ao nosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus nos guarde pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde bem do seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde bem do seu amor, pelo seu poder e do seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e do seu amor, oh, que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, louvado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor em toda a terra, também aqui entre nós, por essa graça da qual não somos dignos de nos apresentarmos na Tua presença, na adoração, e poder dedicar esse tempo ao Senhor, ao Teu reino, ao bem das nossas almas, à nossa edificação, à nossa alegria espiritual, de sabermos que o Senhor tem esta obra, está fazendo esta obra em nossas vidas, e que o Senhor usa, ó Deus, esses momentos tão simples, mas que têm valor tão grande, ó Deus, em nossa vida, e tem o poder, pela Tua graça, de nos transformar, de nos moldar à imagem de Cristo, de cumprir esse Teu santo propósito, de nos fazer mais e mais semelhantes a Cristo. E queremos, como igreja, renovar o nosso compromisso com o Senhor nesse dia Teu, de uma melhor obediência, de olharmos para Cristo, de irmos para o alvo em Cristo Jesus. Ó Deus, nos dá mais uma oportunidade, ó Pai, de mais uma semana, dias de vida que o Senhor nos dá, que possamos usar, ó Deus, o dom da vida para, de fato, buscar esse santo propósito que o Senhor já tem nos revelado no Evangelho, de termos a Cristo, de termos nossa vida restaurada, remodelada à imagem original e até mesmo tendo uma vida, ó Deus, transformada numa condição mais elevada, que teremos ali na glória com novos corpos incorruptíveis e espíritos totalmente aperfeiçoados. Abençoa, Pai, também nos dá gratidão pelo dom da vida, abençoa, te louvamos pelos anos de vida que o Senhor tem nos acrescentado, a nossa irmã Daphne, irmã Edneia. Que o Senhor esteja também falando às tuas servas, lhes dando direção, lhes dando entender a tua soberana vocação em Cristo Jesus para as suas vidas, para que elas sejam cada vez mais transformadas à imagem do Senhor e como mulheres venham viver as suas vocações
a qual o Senhor lhes tem dado de mulheres cristãs, na família, na sociedade, na vida pessoal, que elas venham refletir a imagem de Deus, a imagem de Cristo, assim como todos nós, ó Pai, na nossa família, nas nossas práticas, no dia a dia, na igreja, que venhamos, de fato, refletir essa imagem do Senhor, a submissão, a obediência, a fé, todas essas virtudes que o Senhor nos dá e desenvolve em nós e que nos chama a desenvolver também. Assim, abençoa essa semana, guarda-nos, sustenta, nos livra-nos do mal, das tentações, nos santifica, nos molda, usa a leitura da Bíblia, o culto doméstico, as reuniões na igreja, as orações, o dia a dia, o discipulado do dia a dia, o tomar a cruz, o negar a si mesmo, a obediência ao Senhor, aqueles que o Senhor tem colocado sobre nós como autoridade. Usa tudo isso, ó Pai, enquanto executamos essas obrigações que já estamos debaixo delas, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos aperfeiçoe por graça, que venha o Teu reino sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre esse mundo. Assim nos perdoa também quando erramos, nos dá não nos deter no passado, tanto nos sucessos quanto nas derrotas, mas que possamos, arrependidos daquilo que foi cometido contra o Senhor, ir para o alvo e ter os olhos fitos em Cristo Jesus. Assim nos dá uma semana abençoada, nos dá o Teu sustento, abençoa o nosso país, abençoa esta cidade. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba, irmãos, a bênção dos apóstolos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, nós encerramos esse momento de adoração, mais um dia do Senhor, que podemos estar aqui adorando o nosso Deus. Todos são bem-vindos. Não temos aviso, já demos aviso pela manhã. Lembrando que o horário ele foi mudado para as 18 horas. Também fiquem atentos aí. Vou estar conversando com o conselho para vermos a possibilidade de colocar a reunião de doutrina às 18h30, porque fica mais adequada aí ao horário que os irmãos saem do trabalho. Vou ver com o conselho. Então fiquem atentos aí à questão dos horários, né? E no mais já demos outros avisos. E então que os irmãos tenham uma excelente semana, né? Que estejamos juntos também nas oportunidades que Deus nos conceder. E, se Deus permitir, próximo domingo, né, novamente, estejamos aqui para adorá-lo e dedicar tempo à adoração pública do povo de Deus. Vamos em paz, uma boa noite a todos. E até uma próxima oportunidade.